Olá pessoal, tudo bem? Gente, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de física e nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo das leis da termodinâmica, tá bom? Só que para isso nós temos que estudar um negócio chamado de ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot, gente, também é conhecido como máquina de Carnot, que nada mais é do que uma máquina térmica que nós estudamos na aula passada, com algumas características diferentes, beleza? Então, assim, vamos recordar o que seria aqui uma máquina térmica. Então, assim, pessoal, olha só. Aqui nós temos, deixa eu voltar. Aqui nós temos uma figura representativa de uma máquina térmica qualquer, ok? Então, eu comentei na aula passada que a função de uma máquina térmica é transformar calor em trabalho. Em outras palavras, é retirar calor de uma determinada fonte quente e fazer com que alguma coisa dentro dessa máquina térmica ganhe movimento, realize trabalho, ok? Então, assim, nós comentamos também que, segundo a segunda lei da termodinâmica, é impossível a gente conseguir ter uma máquina térmica que produza um rendimento de 100%. Isso significa que quando eu retirar uma determinada quantidade de calor dessa fonte quente, vamos supor aqui que eu retire 100 joules dessa minha fonte quente, eu nunca vou conseguir transformar esses 100 joules em trabalho, porque sempre parte desse valor aqui vem para cá, vem para a minha fonte fria. Então, vamos supor que desses 100, 60 joules venha para a minha fonte fria, fazendo com que reste para o trabalho realizado por minha máquina térmica seja de 40 joules. Eu consigo confirmar que esse raciocínio está correto quando eu somo o trabalho com o calor frio. Aí eu tenho aqui o resultado da minha energia total do meu calor quente. Tudo bem, gente? Então, sempre quando eu retiro o calor da minha fonte quente, que é o meu calor total, que é o meu calor quente, eu sempre tenho que dividir esse calor aí em duas partes. Parte vai vir aqui para o trabalho realizado e a outra parte vai vir para o calor cedido, para a minha fonte fria. Tudo bem, pessoal? Olha só, nessa aula nós vamos acrescentar aqui um ingrediente importante. Nós vamos dizer, a partir desse momento, que dentro dessa nossa máquina térmica aqui, vai ter uma série de gases. E esses gases que eu estou representando aqui com essas bolinhas vermelhas, vão ser os responsáveis por fazer as coisas ganharem movimento. Então, assim, vamos voltar para o mesmo exemplo que eu dei na aula anterior. Vamos pensar que uma máquina térmica seria a nossa panela de pressão. E que nós estamos cozinhando alguns alimentos nessa panela. Percebam que quando a gente está cozinhando alguns alimentos, depois de algum tempo, quando a panela estiver a uma determinada temperatura, aquela água presente, tanto fora dos alimentos como também dentro dos alimentos, vai atingir o seu ponto de ebulição, ok? Então a água vai passar do seu estado líquido para o estado gasoso, ou seja, a água vai se transformar em gases. E esses gases que serão os responsáveis para fazer com que a válvula da minha panela de pressão se movimente. Não é isso que acontece na prática, gente? Vocês não observam uma série de gases fazendo com que a válvula da nossa panela de pressão comece a se movimentar? É o movimento dos gases que gera o movimento da minha válvula, né? Que seria ali a parte da minha máquina térmica que está se movimentando, certo? Então é isso que a gente vai pensar a partir de agora. Na minha máquina térmica eu tenho uma série de gases. Esses gases eles vão ser os responsáveis por
realização de trabalho, por gerar movimento. Tudo bem? Beleza, dito isto, vamos conversar um pouquinho sobre qual que é a grande finalidade de um ciclo de Carnot ou de uma máquina de Carnot. Então assim, gente, uma coisa importante a dizer já de início é que uma máquina de Carnot é uma máquina que é impossível da gente criá-la na prática. A gente não consegue construir uma máquina de Carnot na prática, tá? E isso acontece por alguns motivos. Só que o principal deles é o fato de quando a gente considera aqui uma máquina de Carnot para os nossos estudos, nós consideramos que não há nenhum tipo de atrito. E na verdade, gente, quando você tem movimento, né, algum atrito, normalmente você tem, né? Ainda mais quando nós falamos de máquinas. Então sempre você tem que considerar algum tipo de atrito. E como nessa nossa máquina de Carnot a gente não considera o atrito, e portanto é uma máquina teórica, que não pode ser uma máquina experimental, a gente acaba desconsiderando essa questão do atrito e isso torna impraticável da gente construir uma máquina de Carnot que seja realmente igual à parte teórica. Tudo bem? Existem outros pontos importantes aqui, mas o principal deles é isso. Não consigo construir uma máquina térmica na prática porque na prática eu sempre vou ter atrito, tá bom? Ok, então agora vamos entender aí qual seria a grande finalidade de uma máquina de Carnot. É assim, gente, a máquina de Carnot, a grande função dela é que a máquina de Carnot ela estabelece um limite com relação ao rendimento das máquinas térmicas. Calma que eu vou explicar de uma outra maneira. Uma analogia que eu gosto de fazer aqui é a gente pensar a máquina de Carnot ou o ciclo de Carnot como se fosse a velocidade da luz. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu alguma vez na vida alguém falar o seguinte, que nada nem ninguém consegue superar o valor da velocidade da luz, tá certo? Então isso significa que a velocidade da luz é a velocidade máxima possível para alguém alcançar. Ela estabelece um limite para as outras velocidades. Ela vai dizer para as outras velocidades que, para por aí. Ninguém pode me ultrapassar, porque eu sou o valor máximo possível. Tá certo? E uma máquina de Carnot, ela pode ser entendida, né, mais ou menos dessa maneira. Pois uma máquina de Carnot, ela vai nos dizer o seguinte, que nenhuma máquina térmica operando nas mesmas condições de temperaturas pode ter um rendimento superior ao meu. Então deixa eu deixar uma coisa muito clara para vocês aqui. Vamos supor que minha máquina de Carnot, vamos supor que seja essa, opere entre as temperaturas de 100 Kelvin e 300 Kelvin. O que eu posso garantir para vocês é que, supondo que essa seja uma máquina de Carnot, nenhuma outra máquina térmica operando entre 100 Kelvin e 300 Kelvin vai conseguir ter um rendimento superior ao rendimento dessa minha máquina de Carnot. Absolutamente nenhuma, porque a máquina de Carnot estabelece um rendimento máximo para as outras máquinas térmicas, tá bom? Uma coisa que vocês não podem esquecer, sempre tem que respeitar os mesmos valores de temperaturas, tá? Eu não posso comparar 100 Kelvin, essas temperaturas de 100 e 300 da minha máquina de Carnot com uma outra máquina que tem temperatura, sei lá, 200 e 500. Esse tipo de comparação não é válida. O que vale é quando eu comparo as mesmas temperaturas, tá? E é isso que a máquina de Carnot vai dizer. O limite máximo em relação ao rendimento das máquinas térmicas operando nas mesmas temperaturas é o valor do rendimento de uma máquina de Carnot. Tudo bem? Mas talvez alguém possa pensar,
Meu, mas tá, para que alguém vai querer saber disso? Pessoal, isso é uma coisa importante, sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, vamos supor que essa minha máquina de Carnot, por exemplo, tem um rendimento de aproximadamente 70%, tá bom? Essa máquina de Carnot tem um rendimento aproximadamente 70%. Aí alguém constrói uma máquina térmica qualquer, vamos supor que seja o motor de um carro. E esse motor desse carro, ele produz um rendimento de 65%. Nossa, operando nas mesmas temperaturas, certo? Olha só, o rendimento máximo, que é o rendimento estabelecido pela máquina de Carnot, é de aproximadamente 70. O cara conseguiu chegar a um motor de um carro, que é sim uma máquina térmica, com um rendimento de 65. Isso quer dizer que está muito próximo ao rendimento máximo, ou seja, o cara não vai investir mais tempo, não vai investir mais dinheiro, não vai investir em novas tecnologias para tentar melhorar o motor daquele carro. Sabe por quê? Porque o rendimento daquele carro está muito próximo ao rendimento máximo, entendeu? Ao passo que se a gente não tivesse esse rendimento máximo, ninguém ia saber até onde poderia chegar. Concorda? As pessoas iam gastar mais tempo, ia gastar mais dinheiro para não conseguir ter melhora alguma. Certo? Ao passo que, se eu construir aí um outro motor de um carro que operando nessas mesmas temperaturas tem um rendimento, por exemplo, de 30%, eu comparo o rendimento da máquina de Carnot e observo, olha, aqui eu tenho muita coisa para crescer ainda. O rendimento máximo é próximo de 70% e eu estou nos meus 30% ainda. Quer dizer que tem uma margem de crescimento para mim. Eu posso investir dinheiro, eu posso investir tempo, eu posso investir em novas tecnologias. Tá certo? Então, essa é a importância aí de uma máquina de Carnot. Tudo bem, gente? Beleza. Então, pessoal, olha só. Vamos ver duas situações agora. Vamos ver aqui o que seria a minha máquina de Carnot, o que ela vai fazer, né? E também vamos analisar uma coisa bacana, que seria o meu gráfico de pressão por volume, que analisa exatamente o comportamento dos gases que estão aqui dentro da minha máquina de Carnot, tá? Então, primeiro aqui, deixa eu mostrar uma figura representativa da nossa máquina de Carnot. Olha só. Eu já vou falar da máquina e do gráfico, tá? Quase ao mesmo tempo. Então, vem comigo aqui, ó. Na nossa figura, a máquina de Carnot é como se fosse esse cilindro aqui, tá, pessoal? Esse cilindro composto aqui por esse êmbolo, que é um êmbolo móvel, que sobe e desce. Dentro desse cilindro tem uma série de gases aqui, tá? Então é o seguinte, o que minha máquina de Carnot vai fazer aqui? Essa aqui é a minha máquina de Carnot, tá? Ela simplesmente, ela vai, a partir do calor que eu vou dar para ela vai fazer com que esse êmbolo suba e desça. Então a minha máquina de Carnot é uma máquina bem simples. Ela vai fazer um movimento de subida e descida. Mas isso é uma máquina, professor? Sim, pessoal. Máquina é qualquer dispositivo que transforma calor em trabalho, que transforma calor em movimento. Então, se eu tenho aqui uma movimentação do meu êmbolo para cima e para baixo, devido à ação do comportamento dos meus gases que estão aqui dentro, então eu tenho uma máquina térmica. Tá? Então, dito isto, eu quero dizer também que esses outros desenhos não são que eu tenho 4 máquinas térmicas aqui, não, tá? 4 máquinas de Carnot. Não, eu tenho apenas uma máquina. Eu tenho apenas uma máquina realizando 4 processos distintos, tá? Então, eu estou separando cada movimento que essa máquina vai fazer aqui para que a gente possa estudar etapa por etapa. Tudo bem? Então, é isso. Essa aqui é a minha máquina. Ela vai fazer basicamente o movimento de subida e descida do meu êmbolo móvel. Beleza? Ok, então eu acho que a gente já pode entender melhor aqui cada processo. Então é o seguinte, ó, vamos aqui olhar aqui o nosso gráfico, que nós chamamos de gráfico PV, pressão por volume.
Esse gráfico está estudando aqui o comportamento dos gases que estão aqui dentro aqui dessa nossa máquina de Carnot, tá? Porque os gases que são os caras que vão fazer tudo se movimentar, né, gente? Então, beleza. Olha só, nessa região que sai aqui do número 1 e vem para o número 2, eu tenho algo chamado de expansão isotérmica. Esse termo aqui, gente, isotérmica, isso significa que qualquer ponto que eu pegar nessa região aqui vai ter a mesma temperatura. A temperatura de qualquer ponto aqui, gente, ó, vai ser sempre igual. Se eu tiver 100 kelvins aqui, eu tenho 100 kelvins aqui. E sucessivamente nos meus milhares de pontos que eu tenho aqui nesse pequeno trecho de curva. Ok? Então, da região 1 até a região 2, eu tenho um processo isotérmico, tá? Isso aqui é chamado isotérmica. Ok? Beleza. O que mais acontece nesse trecho 1, 2? Vamos olhar aqui o que mais acontece. Acontece uma situação interessante. Voltando aqui para a nossa máquina genérica, esse trecho 1, 2 é quando a minha máquina térmica, a minha máquina térmica recebe o calor da fonte quente. Então, essa região 1, 2 é quando minha máquina térmica recebe esse calor aqui, ó, dessa minha fonte quente. Tá bom? Beleza, vamos olhar o gráfico. Vamos ler esse gráfico, gente. Vamos ver como que vocês estão relacionados à leitura do gráfico. Eu vou pensar da seguinte maneira, tá? Para que todo mundo entenda. Imagine que esse trecho aqui desse gráfico, que vai de 1 chega em 2, seja um escorregador, ok? E nós estamos descendo esse escorregador. Percebam que à medida que nós fazemos esse trajeto aqui, nós estamos ao mesmo tempo, cada vez indo mais para baixo e cada vez indo mais para a direita. Acho que isso é intuitivo para todo mundo, né? Cada vez mais eu estou descendo e cada vez mais eu estou indo para a direita. O que significa isso em termos de interpretação do gráfico? Se eu estou indo cada vez mais para baixo, significa que a pressão dos meus gases está diminuindo. A pressão sobre os meus gases está diminuindo. Concorda comigo? E se eu estou indo cada vez mais para a direita, significa que o volume, né, aonde meus gases estão, está aumentando. Porque para a direita aumenta e para baixo diminui. Tá certo? Então é isso que está acontecendo. À medida que eu vou descendo o meu escorregador, eu estou diminuindo a pressão sobre meus gases e aumentando o volume. Dá para entender isso através dessa figura da máquina térmica? Dá sim, pessoal. Olha só. Eu não estou aquecendo a minha máquina térmica. A máquina térmica não está cheia de gases. À medida que eu aqueço, essas moléculas começam a bater nesse êmbolo móvel. O êmbolo vai fazer o quê? Vai subir. Então é o seguinte, ó. À medida que ele sobe, eu aumento o volume ocupado por esses gases. Porque eu tinha um volume pequeno, esses gases fizeram com que o êmbolo subisse, eu aumentei o volume. Então, eu aumentei o volume e, por consequência, eu diminuí a pressão. Pois à medida que eu tenho mais espaço, os gases, cada molécula desses gases aqui dentro está mais distante uma da outra. Elas têm mais espaço para ficar. Então, se elas têm mais espaço, elas têm menor pressão. Tá bom? Então, já estudamos aqui o processo 1, 2, aonde eu tenho aqui uma expansão isotérmica. Expansão por quê? Porque o volume está aumentando. Isotérmica por quê? Porque a temperatura não muda. Tudo bem, gente? Quando eu passo aqui para a região 2 e 3, eu percebo uma situação muito parecida. Eu continuo aumentando o volume e diminuindo a pressão, certo? Só que agora eu tenho uma expansão que ganhou um outro nome. Ela chama expansão
adiabática. Vamos tentar entender o que seria esse negócio de adiabática. Olha só, pessoal, vem comigo, olha só. Essa palavra adiabática ou adiabático significa que não existe troca de calor entre minha máquina de Carnot e o meu ambiente. Ou seja, nesse momento, a minha máquina não está nem recebendo calor e nem perdendo calor. Então adiabático significa isso, não troca calor, tá? Vamos entender melhor isso aqui? Por que não troca calor? Vem aqui, vem comigo, olha o gráfico. Ó. Se vocês perceberem, esse gráfico azul, esse trechinho do gráfico azul, ele está um pouquinho mais de pé em relação a esse outro aqui, certo? Ele está um pouquinho mais em pé em relação ao outro. O que significa isso? Que esse processo ele é mais rápido que o processo anterior. O tempo que eu vou demorar para sair do 2 e chegar no 3 vai ser menor do que esse tempo aqui, tá certo? Então, isso quer dizer que um processo adiabático é um processo rápido. É um processo rápido, tá? Então, eu sei que não troca calor e eu sei que é um processo rápido. E o que tem a ver uma coisa com a outra? É o seguinte, gente, ó. O fato de ser rápido não dá tempo de você trocar calor. Você fez um processo de expansão muito rápido e acabou não dando muito tempo de perder essa energia. Porque para que você perca energia, existe ali, né, um certo tempo. Como o processo foi muito rápido, não trocou calor, ok? Deixa eu explicar isso de uma forma diferente, através de um exemplo do nosso dia a dia. Vamos pensar numa coisa que vocês acham que não tem nada a ver com isso. Vamos pensar, por exemplo, num desodorante. Quando nós temos ali um desodorante, nós podemos observar um processo de expansão adiabática. Olha só, gente. Quando vamos supor que nós tenhamos um desodorante daqueles de pininho, tá? Onde você tem uma válvula em cima. Quando nós apertamos aquele pininho, aquela válvula, o que acontece? Os gases que estão presentes ali no interior do meu desodorante, eles saem com alta velocidade, ou seja, muito rápido, né? E além disso, esses gases, eles sempre são gelados. Vocês já perceberam isso? Vamos entender por que esses gases são gelados? É assim, gente. Quando o gás sai de dentro do desodorante, ele sai com alta velocidade. E ao sair com alta velocidade, ele empurra as moléculas de ar que estão no nosso ambiente. E como ele empurra isso de uma forma muito rápida, ele perde energia de uma forma rápida. Ele perde energia para o ambiente, tá bom? E se ele perde energia de uma forma muito rápida, a sua temperatura diminui bastante. Então, por isso que o gás, ao sair de um desodorante, ele sempre vai ser gelado, porque ele empurra o ar que está à sua volta, gastando energia. Como ele faz isso num processo rápido, o que acontece? Ele perde temperatura, tá? Então, pessoal, é isso que acontece no desodorante. E é isso que acontece aqui. Nesse processo aqui, a temperatura, sabe o que acontece com ela? Ela diminui. Então, olha que legal. No primeiro momento, eu tinha um processo onde a temperatura permanecia constante. Agora, nessa segunda região, a temperatura diminui. Tudo bem, gente? Olha o que aconteceu com a temperatura, ela diminuiu. Vamos ver o que acontece agora na compressão isotérmica. Olha só, o processo 3 e 4 e 4 e 1, ele praticamente é muito parecido com o processo 1, 2 e 2 e 3, né? Ao passo que quando eu tinha o processo 1 e 2, eu tinha uma expansão isotérmica, no processo 3 e 4 eu tenho uma compressão isotérmica, ok? Tudo bem? Nesse processo de compressão isotérmica, a temperatura não muda, tá? A temperatura é constante. E o que mais que acontece aqui de importante? Vem comigo que vocês vão ver, ó.
O que acontece de importante aqui? É o processo aonde a minha máquina térmica está dando energia para a minha fonte fria. Então, nesse processo de compressão isotérmica, é quando eu tenho a doação de energia para a minha fonte fria. Tudo bem? Agora, gente, finalmente vamos analisar o processo 4.1, que aqui eu escrevi 4.5, mas de forma errada, tá? Então, aqui, gente, ó, 4.1, tá? Uma compressão adiabática. Se no processo de expansão adiabática a temperatura diminuía, aqui o que vai acontecer com a temperatura? Ela vai aumentar. A temperatura vai aumentar, tá? De forma rápida também, tá? Sem trocar calor, ok? Porque no processo adiabático não há troca de calor. Tudo bem, gente? E isso vai dando continuidade, tá? Esse processo, ele opera em ciclos. Então, quando ela chega nessa posição aqui, ela retorna e a máquina térmica continua funcionando. E a máquina de Carnot continua funcionando. Então, basicamente, esses são os processos da máquina de Carnot. E na próxima aula a gente vai ver como que a gente consegue calcular o rendimento de uma máquina de Carnot e finalmente colocar aí para vocês, passar para vocês sobre a terceira lei da termodinâmica. Tá bom, pessoal? Foi uma aula mais densa, né? Uma aula um pouquinho mais complicada, uma aula teórica, mas espero que vocês tenham entendido. Valeu, gente. Fiquem com Deus aí. Fiquem com Deus. Abraços e até mais.